Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Midori. E vocês? Boa noite do Santoro. Salve, gaios! Leme com a esposa. Relax hoje, ó. Boa noite! Ai, Botosai! Não, Batosai! Como você está? Muito obrigada pelo follow. Vi que você deu follow ontem. Obrigada. De onde você veio, Batosai? É, e aí? Ai, nossa, tá doendo meu braço. Vou fazer e aí assim. Boa noite! Setzer Bomb! Olha, apareceu um Pokémon aí, hein? Que Pokébola que eu tenho aqui pra capturar? Do Discord da Mirai! Você estuda na Mirai? Você estuda japonês, então? Kabutops. Ai, o Kabutops, mano. Nossa, é top, sim. Premiere. Ah, não, eu vou. É Tops aqui. Vou pegar um Trabol. Faz uns 10 meses? Ó, aí sim, mano. Mas você começou do zero ou você já estudava? Tô na Mirai já fez um ano já. Esse vai ser o segundo ano que eu tô nela. Do zero? Ai sim, que da hora, mano. Chique, chique. Eu comecei na Mirai, mas eu já estudava antes com uma professora japonesa aqui. Mas eu comecei do zero, do zero mesmo assim, em uma escola de japonês aqui na cidade. Que não era muito boa, assim. Porque era em turma. A turma tinha umas 15 pessoas. E você travou a minha câmera, eu acho. Aí. Thank you. Cadê? Você encostou-se lá. Peguei o Kabutops, Yoshi! Chique, chique. O quê? Sempre falei chique. Eu nunca falei chique. Ai, esse Yoshi. Ai, esse Yoshi. Então você tá há 10 meses. Você fez algum Noryokushiken já ou não? Você não chegou a fazer? Hoje, pessoal, a gente vai estudar. Terça hoje, não? É. Ai, ai. Vai terminar o livro, aí você vai fazer um assim. Ó. Aí sim, da hora, mano. E bom que agora tem no meio do ano. Você vai precisar esperar até o final do ano pra fazer. Aproveitar essa oportunidade. Olha, eu dei uma coisada aqui, uma limpada aqui. Coloquei as coisas mais prioritárias aqui. E aqui eu deixei os links. Esses aqui a gente vai fazendo de vez em quando. E esse aqui a gente vai fazendo na ordem mesmo. E o que tá fazendo doing também é o curso feliz de HTML e CSS. E você também é dev? Na semana passada a gente tinha deixado que a gente ia estudar hoje o HTML, mas vou deixar para amanhã. Você começou a estudar um curso de game design. Olha que da hora! Beleza do Santoro! Uma boa noite pra você. Obrigada. Abraço. Na Unreal. Ó. E daí você programa em JavaScript? Hoje vamos preparar a semana e a gente tem este vídeo aqui, ó, que eu terminei de editar. Cadê?
Esse aqui, que a gente não upou ele ainda. Olha! Até coloquei um batom, ó. Porque tá vencendo? Vai vencer tudo. Já venceu várias coisas, sabe? Que eu tinha de maquiagem. Vai começar a fazer live também? Opa! Vai ter a live do Gaius, então! Eu não assisti ainda a sua live, não. Deixa eu ver se eu... Será que eu sigo você? Eu acho que eu não sei. Não lembro. Sei que você é meu amigo aqui, ó. Apareça! Ai, não sigo você ainda. Ó, você jogou esse 7 Days to Die? Está na minha wishlist. Live do Gaius Beck. Ó! Aí é chique, hein? Opa! Deixa eu ver se eu upei já. Acho que não, né? É, não upei. Vamos upar novamente. Depois de uma... Olha, 2 meses quase só de jogo. Agora vamos voltar para os vídeos de... E eu fechei a pasta, mano. Voltar para os vídeos de programação aqui no canal. Vai fazer de código mesmo? Ai, sei. Aí sim, mano. Chique. As coisas básicas que são as melhores. Porque a pessoa tem que ter uma base boa. Eu tenho muitos vídeos inspirado em mim. Ó. Eu esqueci o nome da... Cadê? A minha thumb deve estar com o nome aqui, ó. Login e edição de user. Ok. Eu esqueci como que eu faço. Tem bastante vídeo. Vai fazer 2 anos que eu tenho o canal. E eu sempre upei um vídeo por semana. Às vezes mais. Tem bastante videozinhos aqui. Olha, às vezes saem uns aleatórios ainda desde que eu comecei... Aqui, ó. Ó, faz 6 meses que eu comecei a upar vídeos de programação só. Eu coloquei mais esse e mais esses de jogo. Mas antes era só de jogo, uma vez por semana, ó. E no começo era só The Sims 4. Eu fiquei... Cadê? 1, 2, 3... 2 meses, praticamente, com The Sims 4. Vai comprar um pão? Opa! Aí sim, pão gostoso. Vai lá. Ah, era assim que eu colocava o título. O Legend? Não joguei, não. Eu não tenho Switch. Não tem. Então eu não jogo. Mas eu já vi bastante gente jogando. Parece da hora, hein? Se também não, você jogou já? O emulador? Zerou ontem, ó. Completou a Pokédex toda. Eu vi da história, só que você é do passado. Não, você é do futuro e volta pro passado. E tem que completar a Pokédex? Não sei. Zerou a história? Qual que é a história, mano? A história não tem que completar a Pokédex? Quando eu ouvi que você volta e você não tem Pokédex, você faz o Pokédex, eu pensava que o objetivo da história era completar a Pokédex. O que
tem nessa história? Uns pokémons que são considerados deuses lá para eles estão tipo possuídos por alguma coisa. Ah, e você tem que ir livrar eles disso. Nossa! Ah, é verdade, tem Pokémon Deus agora, né? As lutas são tipo Dark Souls. Você morreu um monte? Aí, daí eu colocava o meu... Aqui, ó, o código. Cadê o código? Tem que pegar o código no meu GitHub. Olha, você acredita que pela primeira vez na vida pediram o meu GitHub, mano? Numa entrevista? Se eu tinha algum código em algum GitHub, em algum repositório público, não sei o que, falar, ó, eu tenho, mas tenho faz pouco tempo. Daí falar, olha só, me pediram, mano, me pediram. Aqui. Aqui nesse curso que eu tô fazendo, cada aula eu coloco em uma branch diferente. Boa noite! Opa, obrigada. Como você tá, gente? Faz tempo, né? É, ó, mudei tudo. Mas curtiu o modelo novo do jogo? Será que os próximos Pokémon vai ser desse jeito também? Eu achei diferente, né? Parece legal. É o jogo, obrigada lá pelo sub que você me deu aquele dia. Boa noite, Delvops. GitHub é tudo de bom, né? Nunca te pediram, então? Nunca me pediram também. Foi a primeira vez semana passada. Opa, jogo. Canal no YouTube sempre tive. Desde que comecei o canal, tenho um canal no meu YouTube. Mas antes só tinha coisa de jogo. Eu tava vendo aqui. Há 6 meses eu comecei a upar coisas de programação. Na minha thumb super mega criativa, ó. E... com o módulo 1. Nem sou, né? Nem gosto muito. Não tem 3 posters atrás de mim. Ai. Sabe, Totoro. É o melhor filme de animação pra mim. Desde que eu... da época que eu assisti ele... pela primeira vez com 5, 6 anos, eu acho. O Chihiro, você gosta? Olha sim, Chihiro é bonito também, hein? Só que a única coisa que eu não gosto de Chihiro... Pô, eu gosto da personagem do Chihiro, mas os outros personagens são tudo meio feio, daí eu não gostei muito daquilo. Tipo, a velhinha do Chihiro lá. Como é que chama lá? A Bachan? Cadê? Essa mulher aqui, mano do céu. É muito feio. Olha isso. É muito enrugado. Todos os restos dos personagens eu gosto, menos dele. Menos dela aqui. Por que fizeram uma coisa assim? Ai, o bebê, né? Aqui o bebê. Cadê?
Mas não tem mais. Aí eu deixo colocar... Cachã. Ih, não sai. Vou colocar bebê. Vamos beber aqui. Mas ele é mais limpinho. Ele é meio ruim, né? Você nunca viu? Sério, Gaius? Nossa, né? Olha isso, mano. Olha. Quanta coisa tem. Mas o Chihiro eu assisti no cinema. Quando saiu. Cadê o ano que lançou que eu não sei? Olha, tem na Netflix, mano. 2001, ó. Mas será que chegou em 2001 no Brasil? Ah, não. Ó, no Brasil parece que saiu em 2003. Pokécat. Uma borboleta, mano. Uma borboleta é essa? Vou pegar com Premier Ball, ver se pega. Tem 7 Pokébolas só. Ah, tem que dar o Poké dele lá no... Cadê? No Discord, pra ver se a gente pega alguma Pokébola boa. Gosto de papear, né? Quem quiser papear também. E ela... Ai, nossa, não posso. Esse braço não dá. Tem que fazer nesse. Bem que a fisioterapeuta falou mesmo. A fisio lá. Quando eu tava fazendo um exercício que tava assim, ó. Ela falou que eu tava forçando mais o meu braço esquerdo que o direito. Eu falei, ah, é? Pra mim eu tô fazendo igual. Agora eu tô vendo que o braço esquerdo tá mais... Ai, tá doendo. E aqui não tá. Tá sempre aqui. Quando não estou lá na sala. Ó! Nossa! Como assim? Você pegou e eu não? Ah! Que mentira, mano. Esse Premier Ball não deve ser bom, então. Quantos porcentagens será que é o Premier Ball? Ah, só peguei poção. Eu não sei pra que servem essas poções. Não sei usar. Esse rolê de Pokémon? Ah, é Pokémon. Vai aparecendo aqui, ó. Tem um contador lá em cima. Daqui a 12 minutos vai aparecer outro Pokémon. A gente pega as Pokébolas. Pega com as Pokébolas, dá pra comprar, que é com o seu dinheiro. Pokédólar. Dá pra batalhar também. E tem o seu Pokédex aqui, ó. Tem 898 Pokémons pra pegar. Tem esses desafios que eu não sei muito bem como usa. E isso. Dá pra você colocar favorito também, colocar coraçãozinho. Ou batalhar mesmo. Daqui tem os ataques do Pokémon. O que está na programação de hoje? Hoje está na programação a gente fazer a programação. Preparar a semana. E para o vídeo, né? Upload o vídeo do M3 a 8. E vai ficar assim a semana. Agora você que tem que gravar aula 2. Estudar japonês aqui. Amanhã vai ser HTML, CSS. Ah, sabe o que eu tenho que fazer? Tenho que colocar em algum dia o React que eu tô fazendo um projeto. Não sei. Curso feliz, tá quase acabando. Não sei se eu espero acabar. Porque olha como está nosso projeto. Falta fazer andar aqui. E daí a última parte que eu acho que vai ser de boas. Cadê o nosso Figma aqui? Alô!
bem, e você? Tem esse contact aqui no final, ó, no fundinho. Aí não coube aqui, ó. Mas como vai ter mais pro lado, eu deixei aqui no cantinho mesmo. Cortei, Marins, cortei! Beleza, muito obrigada e uma boa noite pra você! Até mais! Tá aqui agora o meu cabelo, no ombro. Tava em cima do ombro, né? Agora já não tá mais. Já cresceu, já. Uma semana que eu cortei. Cortei sábado da outra semana. Não conseguiu... Ainda não conseguiu assistir? Sério, garotos? Toda vez que eu chego, ele tá dizendo: oh, não. Ficou bom? Ai, obrigada. Também achei que ficou bom. Pra secar também, o outro demorava 15 minutos e ainda ficava super molhado. Esse aqui deu pra secar em 10 minutinhos, assim, ó. Ficou bem melhor do que da outra vez. Das outras vezes que eu secava o outro. Olha onde tá. Tava aqui meu cabelo, ó. Antes. Exatamente igual essa foto aqui. Tava aqui no cotovelo. Aqui no cotovelo. Vou deixar aqui. Eu vi o Marco, Bruno. Tava online hoje, não tava? Cadê ele? Vamos pesquisar esse negócio aqui? Eu sigo muita gente, mano do céu. Não consigo. Deixa eu ver. Marco Bruno Dev. Bom que é fácil o nick. Ele tá fazendo um negócio de collab. Ah, ele não deixou salvo. Eu acho, deixa eu ver. Não. Vídeos. Test broadcast. Ah, isso tem 6 dias atrás. O que ele tava fazendo nesse negócio de collab aí? Que eu não peguei. Ah, aqui, ó. Primeira plataforma da comunidade collabcode. Ah! Ele me chamou. Como que escreve? Collab com 2 L's. Me chamou domingo pra participar de um negócio do collab. Só que daí não deu certo da gente conversar. Não consigo digitar, mano. Não deu certo, daí a gente ficou sem conversar mesmo. Mas eu não sei o que é ainda. Ih, não tá on mais. Entregou o cara. Ô, louco, não sou farsa, não. Ele... É porque eu ficava na live dele também. Daí ele deu uma raid umas 2 vezes já pra cá. Nossa, quando ele dá raid... Fico meia hora vendo gente me seguindo. De tanta gente que vem me seguir. É muita gente, né? Na live dele. Tem esse collab train. Mas acho que não é, né? Ah, é sim! Collab.training. Nossa, nem sabia que existia um ponto training. Toda segunda um curso novo e ao vivo. Ó! Curso novo e ao vivo. Se você tivesse somente 2 horas por dia para fazer atividades, o que você faria?
Tem que ser as mais importantes. As mais importantes. Mas é depois de trabalhar, porque a mais importante hoje é trabalhar. Depois de trabalhar, tenho os exercícios, a leitura e o cachorro. Eu acho que eu iria fazer exercícios. Porque tem dia que eu faço exercício e nem estudo. Porque se eu fico sem fazer exercício, eu não fico muito bem e daí nos outros dias eu não vou conseguir estudar. Porque eu fico com dor. Mas daí eu pego aqueles exercícios de 15 minutos, bem de boinhas, daí eu ia conseguir estudar. Então eu não tô estudando tanto japonês, eu julgo, eu preciso colocar. É que eu vou colocando uma meta, um hábito novo por vez, porque eu perdi o hábito de estudar japonês. Eu só tô com o hábito de fazer o Duolingo. Olha, tô na zona de rebaixamento, tem que fazer, mano. Olha os caras, mano. Já fez 1000 em 2 dias. Hey, Javier, vai pra festa? Só tô com batom só, Javier. Eu estou gastando o meu batom porque ele vai vencer esse ano. Dura pouco, dura 3, não, quantos? 5 anos só o batom. Aí tenho esse, que é um super vermelho que eu nunca uso. Daí eu vou começar a usar aqui. Não uso batom vermelhão assim pra sair, mano. E daí eu tenho um outro roxo mais clarinho. Os dois estão pra vencer esse ano. E eu tenho esse creme de mão ainda que vai vencer em março desse ano também. Vence muito rápido as coisas. Eu joguei um monte de coisa fora já, Eu tinha lápis de olho, tinha sombra, base pra esconder as espinhas, né? Beijinho! Ai, boa noite! Daí joguei tudo fora, porque venceu, e tá vencido faz anos. Isso não dá. Marco Bruno BR? Ué? Tá errado esse negócio, não existe, mano. Tem um WhatsApp aqui. Chique, hein? Olha que da hora, né? Bonitinho. Bonitinho o login. Mas Maria Chiquinha, por quê? Tudo bem? E você, Baginho? Como você tá aí? Como foi sua terça-feira? O que nós temos aqui, ó? Ah, vou copiar tudo isso aqui, ó. Vou colar aqui, ó. Login. Completo. Ah, eu preciso jogar na COS. Você vai poder falar. Você vai poder falar. Papai, o Chaves me bateu. Ué, ué, ué. Essa COS TV aqui que eu vou pular. E daí só daqui que eu consigo tirar dinheiros. Porque do YouTube eu não consigo monetizar ainda. Porque eu não tenho tantos inscritos. Eu preciso de 1000 inscritos para conseguir monetizar o canal. Daí enquanto eu não consigo, eu vou colocar aqui.
Cliquei 2 vezes. Isso aqui é uma plataforma que tá no beta desde que eu conheci ele. Se você ver bem, a Maria Antonieta era bem bonita. Ó, é verdade. Era bastante mesmo. Todos os papéis que ela fazia, né? Era engraçado, né? Que o Chaves era todo mundo adulto. Mas tinha criança. Opa! E tem que comprar Pokébola. Ó, o Baginho já chegou aterrissando aí, hein, Baginho? Quanto que você aterrissou a última vez? Era 75? Não era esse aqui que eu queria, era o drop. Ah, 85, Baginho, 85. Ih, tá longe, Baginho, tá longe. Ah, que mancada! De novo eu não consegui pegar? Se não dá. Ih! Meu bot morreu? Deixa eu resetar o Stream Element aqui. Resetar não, tem que deslogar e logar de volta. Wait, wait. Agora vai. Aê! Mas pera aí, ainda não tá upou ainda. Ah, acho que foi, hein? Publicar. Tô esperando ele processar os dois coisas aqui. Processou rápido, hein? Agora sim, agora sim. 17 segundos atrás, o último vídeo, login e edição de user, hein? Chique, chique. Curtam lá, compartilhem. Vou até compartilhar no Instagram, hein? Agora que a gente tem link. Vixe, a gente é chique demais. O que a gente escreve? Ou o que a gente fala? Eu não sei falar muito, sabia que eu sei falar aqui? Eu digo, não sei falar aqui muito bem, mas falo mais ou menos. Mas daí aqui no Instagram, mano, falou nada, mano. Cadê que eu vou fazer? Eu vou abrir o vídeo aqui. O que eu fiz?
E vou tirar... Vou tirar foto daqui. Pronto. Daí a gente coloca link. Daí a gente coloca flechinhas. Como que é? Arrow. Essa flechinha eu não gostei. Não, eu vou colocar a mãozinha clicando assim. Tic. Como que a gente fala isso? Pointer. É. Saiu vídeo novo em folha. Pronto. Oi, Yoshi. Agora vocês vão lá no meu Instagram também. Só pra ver, só. Só pra ver a foto, que lá não dá pra fazer nada. Não acertou o plinko, Yoshi? Vamos ver se eu acerto. Nossa. Nossa. Acertei é nada também. E se vocês tiverem cos aí, dá pra ir na cos também. Isso aí. Vai fazer login de novo já? Acabei de fazer. Doido isso, né, Yash? Essa coisa muito doida. Agora que o dólar baixou, quanto será que a gente tem aqui? Ih, só duzentão só. Tá roubando, vai ter tudo. Ô louco, ô louco. Quando o dólar ficar alto, isso aqui vai valer mais. Por enquanto temos duzentões em criptomoedas. Upamos então nosso vídeo. Pronto, acabou a live. Hoje... que nós vamos estudar eu não sei se eu falei para vocês, a aula 1 ficou muito grande já. Então eu dividi a aula 1 aqui. Então nós teremos ainda 6, porque isso aqui será bônus também, a faturação vai ser bônus.
de criptografar essas coisas. O que é essa COS? É a COS TV, que é uma plataforma como se fosse o YouTube super mega antigão. Só que você, deixa eu entrar aqui no meu, digo no meu não, num fake aqui que eu tenho. Se entrar, aí, é uma plataforma que é assim, olha, você consegue entrar no vídeo e o seu like vai valer dinheiro, olha quanto tem. Tem o 26, é que o meu like não vale quase nada, mas você vai ver uma moedinha subindo, olha. 0,00015 centavos custa o meu like. Daí quanto mais like você recebe, mais dinheiro você consegue aqui. Mas esse dinheiro não é em real diretamente, ele está convertendo, você ganha em COS. Cadê aqui? Você ganha em COS aqui, ó. Na verdade você ganha em Invest. Invest você converte para COS aqui na própria plataforma mesmo. Você tem aqui, ó. Converter em COS. Pular vinculação. Converter aqui 30 vestes em COS. Deixa eu pegar aqui o e-mail. Que tem como mexe com dinheiro, tudo tem essas confirmações aí, né? Boa noite, Robson! Tudo bem e você? Que a pessoa tá toda produzida. Oh, louco! Eu só tô de batom. Estou de batom só, olha. Você também nunca tinha ouvido? Eu só ouvi da minha irmã. Eu nunca vi ninguém mais falar. Fora minha irmã. Da COS TV. Depois eu descobri que tem milhões de plataformas que é parecido com a COS TV. Que você ganha em criptomoeda. Só que aqui, ó, eles... Deixa eu dar refresh aqui, ó. Vai demorar 6 semanas para converter, ó. 30 COS em 6 semanas. Então eles vão dividir essas COS em 6 e cada semana vai converter uma quantidade de COS. E com isso, quando você produz vídeo, você ganha like, você ganha esse dinheirinho, você ganha investe, ou você também pode fazer assim, ó. Dá uma mensagem aqui, ó. Like. Hey, Tavas! Fala, galera da GMT. Eu uso o Odyssey que usa a própria... Ah, sim! Mas daí o Odyssey, ele é como se fosse uma corretora, né? Odyssey? É Odyssey ou com dois S? Esse aqui? Ah, não! Esse aqui é coisa. Passando para deixar... Opa, muito obrigada, Tavas! Ah, esse daqui eu não conhecia. Eu pensei que você estava falando de uma outra que era como se fosse uma corretora. É seguro? Ó, nunca perdi dinheiro aqui. Daí você faz isso, das outras pessoas dão like no seu coisa, você vai ganhando dinheirinhos, ó. Essa conta aqui eu não tem nenhum vídeo, ó. 0 vídeos. E mesmo assim tenho 3 reais. Mas não compensa você pegar 3 reais, né? Porque tem as taxas de conversão, taxa de... pra transferir essas coisas. Eu acho que dá uns 20 reais pra converter. Já dá pra comprar um pão hoje, né? Mas eu já consegui tirar da COS. Eu só tiro quando dá 500 reais. Eu acho que eu já tirei umas 2 vezes da COS. E agora eu tô com 200 reais de novo. Tipo, dá 500 reais convertido, né? De COS pra
pra real, daí eu retiro. Que daí eu recebo R$ 480. Daí cai na minha conta mesmo do Nubank, que eu tenho aqui. E é isso. E esse aqui eu tenho que transformar em uma subpage. Pronto. Essa aula aqui que a gente vai fazer a próxima aula. Widow! Quero Widow. Mas daí já deu bastante, né? Porque eu não coloquei nenhum dinheiro do meu bolso. Se eu tivesse investido, né? Pego o meu dinheiro e colocado dentro da plataforma, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Mais vale seu like e mais vale quando você vai receber dos outros. Então, daí faz mais dinheiro, mas eu nunca coloquei nada. E eu consegui retirar. Mas vai fazer 2 anos já. Nesses 2 anos, R$ 1.000 assim, puf, brotados. Brotados é boa, né? E o que a gente vai fazer? Ah, a gente vai fazer Duolingo, mano. Duolingo porque eu tô na zona de rebaixamento aqui. Vamos só sair dessa zona. Pra gente ficar sossegado. Ah, recomendaram fazer stories. Só que stories aqui do japonês vale muito pouco, mano. Olha, só vale 16 XP. Mais fácil a gente fazer esses aqui. Ah, ninguém capturou o ídolo. Que mentira, mano. Porque isso aqui, ó, vale 10, ó. 10 XP cada lição. Aí, olha. Amor. Tem um monte de gente que tatua isso no corpo, mano. Love. Aí. Aí. Tsukare mashita ka? Are you tired? Kono eiga wa kowai desu. Kowai é scary. That move is scary. Tsukareta. Não, tsukare. Aí. Omoshiroi. Tanoshi. Kawaii. Kono eiga wa kowakatta desu ka? Daí kawaii virou kowakata no passado. Então perguntando, was this movie scary? No passado? De novo, tsukare. Kawaii. Ai, omoshiroi. Tanoshi. Essa pergunta é forte, hein? Você me ama? Do you love me? Watashi o ashiteimasu ka? Ninguém pergunta isso. Primeiro que eles nem usam essa palavra, porque amor é uma palavra muito, muito forte. Quando eles falam que amam alguém, igual a gente fala que a gente ama, lá eles falam que gostam muito. Eles não usam a palavra aí. Já chutou o Duolingo? Eita, Robson, sério? Eu tinha chutado também, daí eu voltei. Voltei faz um mês. Depois que eu perdi aquele... Tava numa ofensiva de 100 e poucos dias, 180 dias. Tentei voltar. Toda vez quebrava em 20, 30 dias. Falando, não vou fazer mais. Daí eu voltei. Voltei faz um mês. Eles mudaram a regra e daí ficou... O que eles mudaram de regra? Que regra que é? I love my boyfriend. Tsukaremashita.
I am tired. Tsukarimashita. Aito wa nan desu ka? What is love? Nani? Nani desu ka? Que é? Nani é o que? Daí quando você fala Nani desu ka, o que é? Tinha que assistir anúncios no celular para liberar mais vidas. Eu não sei, que eu não tenho aplicativo do celular, eu só faço web. Daí o que aconteceu? Você não consegue mais assistir vídeo para ganhar vida? Watashi no sensei. Sensei é o professor. Daí, escoxa um pouquinho, kawaii. Então, minha professora é um pouquinho assustadora. Que a escola de noite é meio assustadora também. Imagina aí numa escola de noite, mano. Meio assustador. O web é melhor, tem que assistir muito para poder avançar. Daí você erra, não consegue recuperar as vidas, daí você perde. Ai, que chato, mano. Eu acho que aqui não tem vida. Não sei. No web não tem vida, né? Só no aplicativo. Is your father tired? Daí a gente fala assim. Oto-san wa tsukare. Otsukare mas. Tá? É, os 3 corações. Faz uns 3 meses que parei tudo. Eita, mano. Oto-san. Oto-san wa tsukare teimasu ka? Ele quer que eu coloque no gerúndio. Kino wa totemo tsukare. Tá. Acho que é isso. Oto-san wa tsukare teimasu ka? Mas eu gosto de fazer para pegar mais vocabulário do que para aprender mesmo, né? Tem um bug que o negócio não atualiza sozinho aqui, ó. 71 ainda. Aí tem 5 pra trás, mano. Vamos recuperar esses daqui, ó. Ie. Hare. Neko. Sabe o que eu já vi? Mais que o nerd! Sabe? Neko é gato. Eu já vi gente aqui no Brasil que chamou o gato, o nome do gato era Neko. Daí falando, o nome do seu gato é gato, mano. É tipo alguém lá do Japão pegar um gato e dar o nome de gato. Eu acho mais engraçado só. Como você tá, nerd? Normalmente a gente não dá nome de gato, né? A gente até chama. Pô, às vezes eu chamo meu cachorro de cachorro. O cachorro. O chorro. Mas não é o nome dele. O engraçado também, ó. Casa fala ie. E a palavra não é ie, com 2 is. Então, mano, você tá falando não ou você tá falando casa? Porque você vai falar ie. Ie, ie.
E às vezes eles não prolongam tanto assim. Igual um vídeo eu vi esses dias, que você vai falar bom dia. Vai falar Ohayou gozaimasu. Bom dia. Ohayou gozaimasu. Só que daí, o que as pessoas realmente falam? Gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Gozaimasu. Tipo, eles falam o e depois o su. Daí eles falam assim que tem o e tem su no final, ou no começo su no final, eles estão falando Ohayou gozaimasu. Gozaimasu. Tá achando a cabeça tentando baixar o negócio e não vai. Eita, mano! Você tá tentando baixar aí? Tentou reiniciar o PC? Não sei se é o PC que você tá tentando. Ohayou gozaimasu. Igual good morning. Fala good morning, good morning. Fala good morning. Eles falam um good tão junto que nem soa. Good morning. Igual a gente, né? Que é bom dia. Eu vou falar bom dia. Ou falar bom dia. Ou falar bom dia. Igual boa tarde, boa tarde. Só um boa tarde. Naruto World Evolution, um mod de GTA. Nossa! Como assim? É mod do GTA que é do Naruto? Do GTA San Andreas. Você tem GTA San Andreas no PC? Eu não sei quando eles querem que traduz como excuse me ou como sorry. Ai, coloquei Go. Literalmente um Naruto Online com mapas, jutsus, missões. Eita! Ei, Fusca, o que aconteceu, Fusca? Boa noite. Ah, escrevi em português. Ai, sabe que eu esqueci do meu contador do Stream Elements. Ai. Ué. Não foi? My overlays. Opa. Ué. Já tá entrada aqui já. Mancada. Hoje é dia 8. Pronto. 1h30. Também eu consigo saber quanto tempo eu tenho. Konbanwa. Sensei. Ohayou gozaimasu. Não vou ficar até o final porque as aulas começaram. Eita, sério, nerd! E você tá estudando de manhã?
Você acorda muito cedo? Já, né? Ah, já, né? Acordo umas 6 pra não perder o... Nossa! Já está na hora de... Quase na hora de dormir já. Dormir umas 10. Nossa, que Pokémon que é esse? Binaco. E... Kuchirakuso Yoroshiku. Ah, não, ao contrário, sabia. Não sei escrever. Excuse me. Ah, não acredito que eu não capturei o Pokémon de novo. Agora a gente sai da zona de abaixamento. A gente vai ter que fazer mais. Daqui a pouco passam a gente também. Muito bem. Roblox, nerd? Que isso? Mano, Roblox aí? Vamos estudar um pouco então de React. Nunca joguei, então não sei se é bom. Eita! Mas eu não tenho Roblox. Ah, meu Premiere bom não pegou, mano. Poxa vida. Hi, Britogan. Good evening. How are you? Can study here. Are you okay? Oh. Okay. Are you a developer? An engineer? Mas o que eu tenho que fazer para assistir aqui? Eu vou ter que colocar uma coisa na frente. You're an economist! Oh, so nice!
How can I blur my screen? A blue layer on OBS. Não blue background. Here we stream about programming. Robson, esse aqui é da Notion. Tem um template lá. Você pode colocar o Weekly Agenda. And on Friday we play some games. On OBS and stream. Okay. Adding a blue. Create a standard gameplay layer. Create a second layer. Above the base layer. Okay, so but what is create your standard? Oh, I see what it's doing. Vou capturar uma outra janela. Não esta. Essa daqui. A gente reduz ela aqui. Ficar praticamente a mesma coisa. Só que, what is it? Aqui. Tira. Oh, não. Porque, na verdade, eu tirei isso aqui. Ah, tá mais pro canto. Sim. Daí quando a gente tira aqui. E aqui. Daí. What else? Filters. Add a filter. Scale aspect ratio. And something smaller. Like 640 por 300. Está certo?
Teoricamente, sim. Vamos ver se a gente começar a aula aqui, ó. Eu ainda enxergo bem. Acho que assim, ó. Binário. Tem que ser point. Mas ele já não coisa a tela, mano. Fica preto pra vocês, né? Deixa eu ver em alta resolução. Black Windows, né? Então não precisa ser outra coisa que eu fiz todo esse trabalho. Posso assistir aqui, mano. Vai aprender o que aqui? Handle events. Como que a gente lidar com eventos no React. Qual a minha área na programação? É full stack. Eu faço front e back-end. E é a área web. Sistemas webs ou soluções webs. Internet, essas coisas. Queria ir para a área de jogos, mas ninguém me contratou quando eu estava começando. Daí eu comecei na parte web e fiquei esses 11 anos aí no web. Mas não vamos desanimar que depois de a gente terminar de gravar todas as aulas aqui, faltam 1, 2, 3, 4, 5 aulas. A gente vai começar a fazer nosso jogo aqui na Twitch. Um simple game, bem simples assim, sem mais. Depois a gente vai fazer algum jogo com a string. Era um mito tipo 13º. Oh não! Oh não! O eu era sempre full stack. E pior que tem bastante trabalho full stack, ó. Cadê um lugar que eu tava procurando trabalho outro dia, trabalho pra fora? Era. Qual que era o nome do negócio? Indeed. Que nesse Indeed aqui, ó. No Canadá. E tô no lugar certo? Buenas noches, Vitor! Até as calhas que tá grande, né? Olha isso. Tá grande. É porque a gente quer fazer muitas coisas, né? Eu não quero o BR, eu quero o normal. Não vai, mano? Não vai. Canadá. Full stack. Tem um full stacker junior, mano. Aê, Vitor! A winner!
em... Nossa, lá em Quebec. O que precisa saber? Você vai desenvolver APIs. E usar REST, SQL, SOAP, etc. Só falta fazer Go para zerar ela. Ô, louco. É meu, é meu. Não, isso aqui é só o que você vai fazer. O que precisa ter? Um bacharel, 2 anos em experiência com RESTful, 1 ano com experiência trabalhando com Customers and Requirement, que é normal, né? Que a gente sempre faz. Conhecimento com Linux e Windows, que eu acho que é para subir as coisas, deve ser servidores Windows, Linux, alguma coisa assim. Tem intermediário skill em C Sharp, Java, intermediário PHP, JavaScript, HTML, experiência com isso. Nossa, tudo isso não é junior mais, mano. Willing to travel. Baginho. Algumas vezes você acha uns full stack que você não precisa ter bacharel. Acho que normalmente os sênior ou não. Aqui tá precisando, mas às vezes você acha uns. Mas o pessoal lá fora gosta das pessoas terem bacharel. Capturei, mano! Capturei! Tenho 14 anos, já devo tentar me aprofundar em programação? Ó, pode ser, pode ser. 14 anos é um bom ano, hein? Você tem superior, Baginho? Tem idade boa, né, Baginho? 14 anos, eu sabia jogar basquete e ficar na ginástica olímpica. Só vai ser isso, só. Você começou com 14? Sério, Baginho? Que da hora, mano. Eu não sabia de programação até entrar na faculdade. Aqui precisa também de... esses aqui estão precisando, mas... Eu já vi uns que não precisava. É que lá fora eles valorizam mais do que aqui dentro. Mas agora eles estão valorizando bastante o pessoal que tem superior, né? Hey, SSE! DRQ, você tem 15 anos, sai algumas coisinhas. Chique, chique. Script per... Ninguém usa mais, baixinho, sério? Tô procurando emprego? Não tô não, mas é o que eu gosto de ver as oportunidades. E no Canadá principalmente, né? Porque se eu conseguir um trabalho no Canadá e como que fala? Me ajude a pegar o visto para morar no Canadá, então esses tipos de vagas eu estou sempre abertas. Um trabalho no Canadá, opa! Vou levar todo mundo pro Canadá daí, mano. Mas daí tem esses remotes only, mano, e eles não querem saber de nada de visto. Eu queria umas que falam assim, ó, que eles querem que viaje, more pra lá. Porém, aprendi muita coisa de infra. Não fiquei só na programação, não. Ó, infra é da hora também, né, mano? Queria me aprofundar em tudo. Ai, ai. Só não tem DevOps aqui porque eu acho que é muita coisa pra fazer. Pior que a tendência é que agora as vagas devem ser remotas.
Poucos casos serão presenciais. Vi um relatório do LinkedIn falando sobre. Ah, poucos casos serão presenciais. Entendi. Tô focando em desk e em segurança de informação. Ó, aí em cima. Vamos precisar bastante de segurança da informação, porque os hackers estão cada vez mais sabendo as coisas e sendo mais perigosos do que antes, né? Mesmo assim, deve ser bom. Se eu não conseguir trabalho lá, pelo menos, digo, um trabalho que me provenha o visto, se eu tiver um trabalho só remoto, só por eles, eu acho que deve contar ponto na imigração do Canadá. Que é esse aqui, ó. Posso tentar aplicar lá daí pra entrar. Daí vamos ver se eles não aceitam a gente. Ó, startup, mano. Vamos criar uma startup e migrar todo mundo pra lá? Faz igual meu primo. Tô estudando pra mudar minha nota de história no sistema. Que? Não, nerd! Foi pra Londres com visto turístico, caçou emprego e agora, ó. Eita, eu quero ir pro Canadá de turista antes de ir lá pra morar. Eu nunca fui pra lá, eu quero morar lá e nunca fui pra lá, né? E se eu não gostar? Como fica, né? Se eu for e já morar lá e daí eu não gostar e querer voltar, vai dar pra lá, eu me mudei já, agora não dá. É difícil, né? Mas tem chances, tem chances. Ia me dar bem em Toronto? Ó. Eu queria ir ou pra Toronto ou pro outro lado. Vancouver. Porque Vancouver, mano, fica perto de Seattle. E em Seattle tem muito trabalho lá. O Facebook fica ali, aqui. A Google, a Microsoft, a Amazon. As maiores empresas, tá tudo aqui, mano. Tudo aqui dentro de Seattle. Daí se eu for pra cá, pra vir pra cá, ó, pertinho. Tem muita vaga, né? Muita vaga. Querendo lá pro Alasca, tá perto, ó. Que tem no Alasca. Na Antártica. Não consigo ver muita coisa, não. Quero virar analista de dados, mas programação tá me puxando muito. Então. E as oportunidades que eu vejo de analistas de dados, eu tentei também pegar umas coisas de Power BI, essas coisas. Não pega sem experiência, né? Falar. Fazer o quê, né? Ah, só moro na pontinha aqui, mano. Não tem. Uma rua aqui, ó. Nossa, onde eu tô? Tem um cara aqui. Na Groenlândia, o governo paga pra você casar com as nativas. Mentira, sério, baixinho. Meu sonho é ficar em casa trabalhando em home office, não importa onde for. Ó, boa, nerd, boa. Isso tá bem de boa acontecer. Várias vagas são tudo remotos, né? E realmente é uma tendência, né? O pessoal contratar tudo remoto, não tem gasto com nada e tem a mesma produtividade. Tem que ter cuidado porque dependendo da saúde mental já começa desde agora, né, fazer terapia. Os homens lá vão tudo embora do país, as mulheres
Sério, Baginho? A Castora não tinha te matado? Como assim? Como assim tinha te matado, Baginho? Mas, tipo, na Europa, né? Eles incentivam muito o pessoal a ter filho. Porque lá os casais, antes tinha um filho só. Mas daí diminui, né? Tipo, um casal, duas pessoas ficam uma. Daí vai diminuindo as pessoas. Agora, o pessoal não tá tendo filho. Não tem filho, mano. Não tá crescendo. Daí não tem criança, não vai ter jovem, só tem velho só. Referência a Tokyo Revengers. Tem um Baginho no Tokyo Revengers? Nossa, olha como que é deserto tudo aqui, ó. Olha como é que é mato, deserto. Ah, aqui tem mantinha. Daí aqui tem mato. Mato. E começa a ter gelo aqui, ó. Não é gelo. Gelo é aqui, ó. Isso aqui é deserto? Deserto com mato? Ah, não é gelo, já é gelo. Ó, aqui desse lado parece ser mais frio que esse lado, hein? Aí tem uns gelo aqui, ó. Mas nas pontas da montanha só. De boa, tanto de boa, né? Eu acho. Diga-se de passagem, tá lindo. Ô, louco! E aí, nada se cria! Boa noite! O nome do cara é Baji. Ah! Você tirou o seu nome de lá, Bajinho, do Tokyo Revengers? E aí, nas cria, boa noite. Olha, vocês não conseguem ver o código aqui, mas eu abro o meu código aqui, ó. Uma coreana diz que baixo que significa calça. Então, o cara lá era calça de baixo? Ué, não abri a página? Ó, projeto aqui? Mas será que eles tiraram o nome vendo isso mesmo? Porque coreano, japonês, não sei. Tokyo Revengers é japonês, né? Pode significar outras coisas. Eu gostava de entrar em chats estrangeiros, queria uma namorada estrangeira. Ó, melhor gente se mudar, mano. Meu amigo casou com uma coreana, namorou uma coreana. Eles se conheceram nos Estados Unidos. Os dois foram fazer tipo intercâmbio nos Estados Unidos, daí se conheceram lá. Daí namoraram uns 5 anos, remotamente, né, à distância. Daí todo ano eles viajavam para algum lugar juntos. E é dinheiro, né? Dinheiro pra gastar, né? Todo ano ter uma viagem internacional era legal, mas o dinheiro dele era só pra isso. Ele não fazia mais nada na vida. Daí ele foi pra Coreia estudar coreano. Só que a escola lá que ele contratou era 6 meses. Oi, Polly! 6 meses. Daí depois de 6 meses, ele não conseguiu renovar o visto pra continuar estudando lá, mesmo que a escola tinha lá o negócio. Ele continua estudando coreano lá, mas não dava. Estou bem, Fusca. E você, Fusca? Passou a raiva, Fusca? Passou? Tudo certo? Daí eles casaram. Só casaram só, mano. E foi mó da hora que eles casaram do jeito moderno com algumas coisas tradicionais. Tipo, os pais da coreana vestiam uns trajes coreanos mesmo, sabe? Bem diferentão. Vocês já viram?
Deu certo, eles casaram, tá? Ele tá lá, mano, até hoje. Faz uns 3 anos que ele casou. Ele foi 1 ano antes da pandemia. Eita! Lopune! Nossa, que Pokémon que é esse? Cada vez mais diferente. Você desistiu, desistiu cedo, baixinho. Continua aí que uma hora consegue. Segundo o Google Tradutor, baixinho não tem tradução para português. É porque se você traduz do coreano escrevendo desse jeito assim, ó, não dá, tem que escrever assim, ó. Escreve desse jeito. Esse aqui não tem. Vamos ver em coreano. Porque ela era coreana, né? Ah, mas aí não traduz, mano. Tem que escrever Bad em coreano, eu não sei. Não sei escrever Bad em coreano. Mas o oriental não casa com o negro, no máximo tem um rolo. Ah, eu já conheci uns japoneses que casaram com pessoas negras. Ultra salve! Hoje meu professor dizendo que chinês é rico e que eu deveria casar com uma chinesa e deixar ela feliz. Quer casar com uma chinesa, mano? Me ajuda aqui, tem alguma dica para ir bem em uma entrevista de estágio? Ó, eu acho que você ser bem sincero, você saber que você pode não saber tudo, que você está aprendendo bastante, falar bastante das coisas que você gosta de fazer, as coisas boas que você gosta de fazer, tipo, eu gosto de estudar, estou sempre atrás de novas tecnologias, indo atrás das coisas e falar mais fluido assim, Rutra. Daí o pessoal gosta. Cara doido. Se juntar China com o Brasil, acabou o mundo. Imagina, baixinho. Acabou minha água, pessoal. Ó, vou deixar aqui, ó, no código que a gente tá vendo. Você tá fazendo esse componente aqui, ó. Aí deixa eu rodar pra vocês. Não é assim que roda. Cadê o terminal? Cadê? Aqui, ó. É start. Imagina, Rutra. Boa sorte pra você, Rutra. Boa sorte. Dizem que quem inventou o chuveiro elétrico foi o brasileiro. Misturar água mais energia. Pior que é verdade, mano. A gente mistura água com energia pra tomar banho. Por isso que muitas vezes, se não tiver muito bem vedado as coisas, a gente leva choque. A gente tá tudo molhado, mano. Você acha que a gente não vai dar choque? No sítio lá da Bachan, quando era criança, a gente sempre levava choque, sempre, porque os negocinhos eram tudo antigão, tudo pra fora, os fios. Não era aterrado também o fio terra. E daí sempre lá no registro lá pra abrir e fechar o chuveiro, levavam mas era um aceitável, assim, não era tão forte. A gente conseguia levando choque à toa, né? Ficava levando choque assim, enquanto você abre e fecha. A gente pegava a toalha que não tá molhada ainda, né? E fechava. Quando a energia era barata, né? Verdade, baixinho.
Agora a gente tem que inventar alguma coisa. Já tem, né, as pessoas que têm energia solar para esquentar o chuveiro, essas coisas, mas é pouco, porque é muito caro. Você sabe quem inventou o chuveiro? Você já deu spoiler que é um brasileiro, né? Ou não é? É fake. Pera aí. Deixa vocês lendo aí que eu vou encher minha água. Deixa a água no telhado pegando sol. Então, no calor, bem calor assim, ele já fazia isso, porque a nossa caixa d'água fica no telhado, né? Daí a gente desligava o chuveiro, porque tava muito calor, a gente queria tomar banho de água fria. Desligava o chuveiro e mesmo assim saía morno a água. Porque esquentou, né? Já volto, já volto. Voltei! Esse é o Bage? Peraí, deixa eu ler aqui, ó. A ideia de um brasileiro. A ideia de que um brasileiro inventou o chuveiro talvez nos surpreenda tanto quanto a oportunidade de usar um chuveiro elétrico para um europeu. Para se terem uma ideia dos dois escândalos, basta dizer que o chuveiro comum já existia na Grécia no ano 1300. Eita! Enquanto seu modelo elétrico só veio a existir em meados do século XX. É verdade que em 1872, um médico francês chamado François-Marie Delaboust criou o primeiro chuveiro na versão doméstica que utilizamos hoje, mas era um dispositivo usado para melhorar a higiene dos presidiários e frio. A inspiração de chuveiro elétrico começou durante a Revolução Industrial, quando países da Europa e dos Estados Unidos desenvolveram sistemas de gás encanado em praticamente todas as suas regiões. Com isso, as pessoas tinham acesso a água quente para seu banho, mesmo sem chuveiro. É com gás, mano. Devia ser só com gás. Depois de muito tempo, teve bastante lugar que tem gás encanado hoje, né? Na minha antiga casa, quando eu era criança, teve uma época que tinha gás. Era super barato, mano do céu. No Brasil, como não existia um sistema de distribuição de gás, a água quente dos banheiros era aquecida em fogões de lenhas. Mas na década de 1930, alguns brasileiros criativos começaram a utilizar energia elétrica para aquecer a água do banho. No entanto, em apenas 1940 foi desenvolvido na cidade paulista de Jaú o primeiro modelo seguro de chuveiro. Modelo seguro, pessoal. Os primeiros modelos de chuveiros eram muito rudimentares e chegavam até mesmo a ser perigosos. Eu imagino que seja perigoso, mano. As residências pioneiras esquentavam a água de repente porque eram feitas de cromo e níquel, materiais com alto ponto de fusão, além de possíveis queimaduras. A falta de cuidado na isolação dos fios causava choques elétricos. Daí a importância do chuveiro elétrico desenvolvido por Canho. Ele começou seu projeto adotando um sistema de diafragma de borracha para fixar e isolar a resistência. Dessa forma, quando a água entrava no aparelho, o diafragma aproximava a resistência dos cabos elétricos, fechando os circuitos permitindo a passagem da corrente. Mas Canho ainda não estava satisfeito e decidiu aprimorar a tecnologia, criando níveis variáveis
de temperatura. Para isso, instalou um aparelho de 2 resistores, um de baixa e outro de alta potência para água morna e quente. A partir desse modelo revolucionário, a empresa Lorenzetti, olha, meu chuveiro deles, passou a produzir em massa um novo produto de sucesso. Sucesso. Chique, hein? Tem orgulho de ser um... Opa! Deixa eu ver esse link aqui do Nerd. Esse é o Bage. Ixi. Tem cara... Que isso? Brasileiro criador do kitnet, trabalha em computadores vestíveis de site. Eita! Quer vestir o computador? É o clássico jeitinho brasileiro que nunca erra. Opa! Como eu não sei o que é Kinect? Eu tive Kinect aqui, 360 e do Xbox One. Jogava um monte. Não sabia que era um BR. Já fiz uns jogos pra Kinect também, porque eles tinham tipo uns coisas de desenvolvimento, né? Tem os Kinects de dev, eu não lembro como fala, developer. Uns Kinect de... Agora não sei como que era. Mas era um kit pra gente desenvolver. A gente conseguia fazer jogos aqui no Visual Studio mesmo, pra Kinect. Bem louco. A gente só fez uns testes só, né? A gente não lançou nenhum jogo de verdade. Mas a gente jogava um monte esse daqui. Eu gostava de jogar uns Marios daqueles... de esportes. E daquele coelho feio lá. Tem um coelho super feio. Base do Kinect para reconhecimento por IA. Ó! Aí sim! E o Yoshi gostava de jogar dança aqui. Yoshi é super dançarino, pessoal. Dança um monte. A gente tem esse hoje em casa. Digo, o outro também tem, né? Mas... Xbox nem liga mais, eu acho. O 360. Hey, obrigada pelo follow, Cristiano Maia. Seja muito bem-vindo. Como você está, Cris? Mas tem muita coisa, né, do Kinect que dá pra fazer. Pena não foi tão pra frente, né? Eu gostava do Kinect, que eu gosto até hoje. E eu acho que pô, as coisas que eles estão fazendo devia ser um Kinect. Tipo, coloca uma câmera ali, um Kinect, daí tudo que a gente vai fazer aqui assim, ó. Sabe as coisas do Homem de Ferro? Faz assim, ó. Com esses efeitos sonoros, né? Devia ser feito tudo por Kinect. E eu acho que daria, mano. Daria pra fazer. Vi que estão fazendo uma luva de exoesqueleto para limitar os movimentos da sua mão no VR. Pra você acreditar que você está segurando. Ah, eu vi isso! Que faz assim, né? Ele consegue ver todos os seus dedos em movimentos assim, ó. Daí ia ser chique demais. Você viu uma pronta já, Majinho? Vai ter área de front-end, CSS. Ah, nossa! E Java? Ué? HTML, CSS e Java? Cadê o JavaScript, mano? Como que você vai conectar com Java sem JavaScript? Ou são aulas separadas? Tipo, é uma aula de front HTML e CSS e outra aula de back com Java. Tipo, que aula de Java eu tive com... Eita! Obrigada pelo follow, Matrax! RJ do Rio de Janeiro, ó. Java Servlet, JSP.
Ai, ai. Tadinho. As ordens no Rio. Opa, aí sim, seja muito bem-vindo, Matrox. Muito obrigada aí. Matrox, você também é... Deve? Não dá pra fazer com Python essas leituras nas mãos? Não sei. Mas o que a gente usaria? Te achei por acaso no projeto do curso. Sério? Aí sim! Obrigada aí pelo like. Trabalha mais com Oracle SQL. Ah, entendi. Aí sim, mano, aí sim. Não fica tanto na parte de programação? Mas vou criar site e usar Java no banco. Mas é um site estático. Porque se você tiver que conectar seu site no front com o back, vai ter que usar JavaScript. De algum jeito. Não? Tem outro jeito, pessoal? HTML, CSS. Só se ele fizer com aquele JavaScript antigo, com aquele Java antigo que tinha lá a integração com direto, né? Tinha Java no meio do código. E um projeto feito todo em Oracle. Tem gente certificada que não tem conhecimento do poder dessa ferramenta. Nossa, sério? Eu sei que o Oracle é bem poderoso, mas não conheço muito também. Eu só trabalhei alguns anos com Oracle. Tentando entrar nessa vida de dev back, ó. E você tá estudando alguma linguagem agora? Deixa eu colocar aqui que eu não tô conseguindo ler. Ah não, Polygon! Não vi! Leituras são aquelas linhas na mão. Linhas aqui na mão. Mas como vai fazer pra ele ler? Tem que colocar alguma coisa, com uma luva, né? Você falou que queria que lesse. Uma lib para leitura de imagem. Ah, deve ficar aqui na câmera, né? O meu professor mostrou uma câmera. Na câmera ele mostrando um tipo de scanner na mão. Parece um esqueleto. Ah, ele disse que fez com Python. Ó! Dá pra fazer. Se tiver essas bibliotecas aí que ajudam na leitura, daí fica muito bom, né, nerd? Eita, Leona! Muito obrigada pela raid! Sejam muito bem-vindos, pessoal! Meu nome é Midori. Estamos aqui estudando React um pouco, estudando os componentes de React. Faço live de terça a sexta sobre programação. Obrigada pelo follow, Jean! E de sexta a gente joga alguma coisinha. Normalmente a gente faz das 8 até as 11. Daí às 11 eu fazer outras coisas. Campeiro! Obrigada pelo follow! Ai que da hora, seu nome deu certinho, Campeiro. Aí sim. Ninguém nunca pensou nesse nome. Só você. Digo, ou pensou, mas você foi o primeiro. Da hora, mano. Dá pra fazer um projeto pra determinar a idade. A idade óssea das pessoas? Sério? Tem isso? Não sabia. No momento, não escolhi.
No momento não, mas escolhi .NET pelas amizades mais próximas que trabalham com .NET. Ia tentar Java, mas... É que normalmente Oracle usa banco Java, né? O pessoal que tá do .NET gosta do SQL porque tudo mesmo, tudo Microsoft, sabe? Daí o pessoal fica... Mas eu já vi no meu no outro projeto, desse trabalho que eu tô mesmo, mas no outro projeto, era .NET, tinha Node, né? Node.js, .NET, e o banco era tudo Oracle. Só sabe de uma coisa, com Python dá pra fazer até café. React com você, opa! Beleza, muito obrigada. Um bom descanso pra você, uma boa noite. Salve, campeiro. E aí, Gia e campeiro chegaram agora. Tava lá na Leona. Sabem React. É isso. Travou. O pessoal não gosta de Java, mas Java tá evoluindo rápido. Verdade, tem várias atualizações mó loucas assim que eu tô vendo, Baginho, de Java. Fala, Java não é igual antigamente. Tem muita coisa. Alguém mais trabalha com Python? Acho que o Wagner trabalha com Python. Se encontrar que todo lugar tem Java, até nos cartões Smart Sim. As coisas de banco, tudo em Java, mano. A B3, 90% dos projetos é Java. Banco usa muito Java, das integrações assim, sabe? O Serasa, essas coisas assim de crédito, tudo usa Java. Eu vi Python na faculdade no módulo Machine Learning. Você teve Machine Learning, Baginho! Com Python. Beleza, Rutra, uma boa noite pra você, um bom descanso. Nós estamos indo daqui a meia hora. Vocês vão ler só a explicação. Daí o código vocês vão ver quando eu fizer aqui. Pensei, mano. 64. A function dentro da function. Nunca vi um front-end ficar programando tanto quanto um back-end assim, mano. As coisas que usam no front hoje em dia parece muito back.
Ó, vou fazer o que ele tá fazendo aqui, ó. Ele criou uma function aqui, ó. Chama de delete handler. Deu um console.log. Cliquei aqui. Daí aqui ele deu um clique normal. Oh. Ei, obrigada pelo follow, Letícia Geno! Seja muito bem-vinda! Como você está, Letícia? Cursinho de React. Ó, pra iniciante é bom, hein? Porque ele ensina desde o básico o que é React, o que é essas coisas todas. Que quando a gente começa a trabalhar, a gente não tem isso. Olha lá. A gente clica aqui, ó. Cliquei. É o seu caso? Opa! É, então. Pega lá. Tem muita promoção na Udemy também. Esse curso sai menos de 30 reais. Era 29 reais. Tem uns que você consegue até por menos. Eu peguei esse aqui, ó. React The Complete Guide. PHP com Angular quando decidiu para React. Sério? Eu só decidi ir para React porque tem React no meu projeto hoje. Foi a melhor coisa. Mas eu gostava de Angular. O Angular 1, que uma das primeiras frameworks que eu assim, separada do back-end, né? Era só API, daí todos o resto era tudo um Angular. Eu gostei, mano, eu gostei. AngularJS é o Angular 1 que falam? O inglês não cansa? Porque eu não pego. Não cansa não, Matrox. Eu queria pegar um emprego lá fora para ter essa experiência, para saber como que eles trabalham, para conhecer pessoas de outras culturas que não sejam brasileiros. Trabalhei 10 anos no Brasil, daí agora que eu tô pegando o emprego de fora. Ele recebeu atualização? Ué, mas por que se tem o Angular 2, 3, 4... Qual que tá agora? Tá no 6, não é? (13)? Tá no 13? Cadê? Não fala? Obrigada, Latrox. Angular 12 stable. Tem até o preview no 14. Com Next, ó. Nesse trabalho que eu tô, a maioria da pessoa é tudo argentino, mano. Eita! Obrigada pela raid, Letícia! E obrigada pelo follow que você deu antes. Eita, nós, Lê! Como você tá? E aí, Wesley?
Cadê o link aqui, ó? Vamos ver a Lê. Letícia. 23 anos. 23 anos. Ai. Nossa, mano, Tentacool. Qual que é esse? Tentacool, não é? Obrigada pelo follow, sir. Yes, não posso perder esse Pokémon. Esse Pokémon é bom, é? Primeira live de 10. Sério? Que da hora, pessoal. Sigam ela aí. Fazendo live de dev. Deixa eu seguir no meu aqui. E aí, gostou? Você tá fazendo live do que lá? Ah, Bajinho, eu queria o Tentacool. De view? Ah! Pra ensinar uma amiga. Olha! Eu também perdi. Perdemos. Estou bem, Wesley, você? Quero tentar curar. Ó! E chegou muita gente, sério. Aí sim, mano. Todo mundo ó, querendo aprender aí com você. Uma professora nata, então. Eu acho que dá pra capturar o Tentacruel, Bajinho. Olha, tem 45 Pokémon já. 5%, cheguei em 5%, mano. Tem que capturar mais Pokémon, Bajinho. Enquanto assistia a live dela, aí fala: olha, aí sim, obrigada. Eu vi mesmo que você apareceu na live, na raid. Fala, você vinha dela. Se você já não fosse seguidor aqui, eu pensei que você só veio dela, só. Ai, sim, obrigada, Wes, obrigada. 23 já? Ô, louco, hein? A idade da Ale. 23 anos, hein? Melhor idade, 23 anos. Bom, desse curso, ó, as aulas são curtinhas também, ó, 6 minutos só, essa aula. 60, Wesley. Mas acho que você aterrissou com mais aquela vez, hein? Quanto que era? 90 e pouco, não era? Ah, entendi. Aí sim. É que tem muita gente, né, fazendo live agora. Eu faço isso também de manhã. Porque agora eu não consigo, né? Mas de manhã eu consigo fazer para as pessoas que fazem live de manhã. Os primeiros dias com 90, vixi. Aí não dá. Aí não dá.
Vamos criar mais componentes, hein? O legal desse curso aqui, ó, que ele é bem completão, tipo, tem 50 horas. Mas ele tem uma parte aqui que é opcional, que é mais rápido, olha, em 3 horas e pouco, ele passa não tão profundamente em tudo que ele ensinou aqui, ó. Todas essas sections aqui, ó, desde o primeiro até o último aqui, ele deu uma resumida e colocou aqui todas as aulas, os principais pontos, mas como se fosse uma revisão para quem já sabe React e quer revisar alguma coisa, ou para quem não tem tempo mesmo, que é o meu caso. 81! Nossa, hein? Deixa eu ver aqui, cadê o drop? Cadê você, Bajinho? Ih, era 85, Bajinho, 85. Quase, quase. Tá chegando, tá chegando. Então daí aqui a gente só tem isso aqui, a gente abriu o projeto, né? Daí a gente viu que cada uma tem aqui, viu por que tinha isso aqui. Daí a gente fez esse componente to do, importou aqui. Daí o to do é aquele cardzinho que a gente tem com o botão delete. Tem isso só. Ah, daí o CSS ele também não liga muito. Então, ele passou pra gente o CSS inteiro. Nem explicou. Ainda tá na liderança. Ninguém caiu ainda mais do que 96. Vue3.js? Nunca vi, não. O que é esse daí? É uma outra, tipo React da vida? Outro framework? Biblioteca, alguma coisa? Não? O que é? Não sei, não sei. Biblioteca JavaScript API cross browsers usados para criar e mostrar gráficos 3D animados em um navegador web. Tree usa WebGL, o código-fonte hospedado em um repositório no GitHub Wikipedia. Que da hora! É de animação para fazer umas coisas muito loucas, como o JavaScript no navegador tem. Você faz até jogo. Você usou ele com React? Ó, aí sim! Eu nem sei usar React direito, estou vendo agora. Eu só trabalho, ó. Eu não trabalho diretamente com o React, um projeto tem o React, mas eu fico na parte do back. Porque lá tem uma equipe, mano, gigantesca. Nunca vi tanta gente no front-end. Tem o Nico, você... Tem 2 meninas, se chama Ale e outra Leila. Daí tem um outro menino. Isso. 5 devs front-end no projeto e 2 back. E eu e mais um. Isso que eu entrei agora, senão ia ter uma só. É muita gente, é muita gente. Daí hoje teve a System Demo, né? Daí eles demonstrando lá as coisas que eles fizeram. Falando, ó, tá bonito, hein? Chique demais. Daí a gente vai mostrar, né, nossas APIs. Olha lá,
Quando ele chama a nossa API, tá retornando as coisas ali, ó. Já é. Essa é a nossa apresentação de back-end. De front é muito da hora. O pessoal fica assim. Oh! Ai, que da hora! Ah! Eita! Obrigada pelo follow! Riarisu! Seja muito bem-vindo, bem-vinda aí! Como você está? Você também é dev, Ri? Tem melhores? Ah, mas só com isso já tem muitas possibilidades. Beleza, Wesley, obrigada aí. Ai, que legal. Do Daniel Hurt. Nossa, as primeiras vezes que eu tava fazendo live de programação, mano, o Daniel me mandou uma raid, cento e poucas pessoas. E eu não sabia quem que era ele, porque tava começando, eu sabia quem que era o Marco Bruno Dev só. Não conhecia muita gente. Daí, eu não sabia ler o nome dele, eu não sabia que o 4 era de Hurt. Eu li Daniel H4 Hurt. Falei. Daí o Yoshi, é Heart, de coração, é um A, esse 4 é um A. Então fica assim, é um 4, é um A, mano. Daí depois comecei a falar certo. Ai, mano do céu. Eu comecei um projeto com 3S para fazer tipo Raw 20, mas o pessoal que tava comigo não deram conta e eu fiquei só e parei. Poxa, que é isso? Uns negócios de RPG para rodar os dados? Ei, obrigada pelo follow, Duguinha! Seja muito bem-vindo, bem-vinda! Como você está? Para jogar? Ai, que da hora! É em português, né? Ou em inglês? Ou é em japonês mesmo? Eu que tô errado aqui. Tá escrito umas coisas em inglês. Só o meu que tá em japonês, né? Onde que troca a linguagem, mano do céu? Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui fica certo. Aí, ó. Aí, ó. Agora fica certo. Ah, sei. Traduzindo, né? Mas daí ele não dá a opção de trocar? Ué. Tinha que ter, né? Um lugarzinho pra trocar. Olha, tem até Twitch. Nossa, 26 mil pessoas. Verificado já, partner já. Só fica jogando lá.
Tabletop. Ah, eles usam tabletop. Tabletop é da hora, né? É pelo rosto! Ai, ai. Yoshi, dá o do chorro. Vai lá apertar o botão lá. Vai lá apertar o botão. Está indo. Ué. Ele vem pedir comida aqui pra mim? Aí, mano. Meu cachorro vem pedir comida. Eles estão vendo meu rosto, então é isso, beijinho. Ninguém pegou. Poxa vida. Ai, a gente vai fazer uma modal agora. Midori igual a Maria Antonieta? Vai fazer uma modal. É, tá fazendo um componente modal aqui, ó. Criar. Vou criar já também, ó. Daí fez uma function. Modal, que recebe props. E depois aqui tem o export default modal. É assim, pessoal? Daí aqui tem um return. Só return, só. Boa noite, Renan! Ei, Castro! Boa noite, Marcos! Como você tá, pessoal? Style Components? Eu acho que ele não vai fazer Style Components porque o CSS dele tá assim, ó. O Style Components não é aquele lá que ele fica o CSS no JavaScript, assim, sabe? Tudo misturado. Estamos bem! Aprendendo Reactzinho da massa, é verdade, é verdade. Que eu sou uma pessoa full stack que não sabe React, mano. E agora todos os projetos que eu tô pegando é tudo em React. Falei, mano, vou ter que saber React, né? Como que eu vou trabalhar? Espero que esses frameworks da vida que tá tendo agora, é as primeiras vezes que eu pego pra estudar ela, pra fazer projeto por fora, porque normalmente eu não faço isso. Tem lá fazendo um negócio, eu pego e faço. Daí tem lá, eu aprendo na hora, vejo, pesquiso na hora no Stack Overflow como faz tal coisa, em tal framework, tal linguagem, e faço. E sempre foi assim. Daí dessa vez eu vou fazer diferente, porque eu quero me destacar melhor. Ou destacar mais, não sei. Quero saber o certinho das coisas, igual no outro projeto que eu tinha, mano. Um cara sabia muita coisa de TypeScript, muita coisa. Sabe uma pessoa que sabe muito? Fazia qualquer coisa e ele, sem pesquisar, sem nada, ele pegava e já fazia. Não, mas tem isso, dá pra fazer isso, 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 e isso, isso. Fala, nossa, mano, não consigo fazer de cabeça assim. Você sabe CSS, que é o mais importante e o mais difícil de todo. Ô, louco! Apareceu uma oportunidade de emprego para mim. A empresa me passou um desafio em Java. Tenho que fazer uma lista de tarefas. Nessa lista tenho que fazer a tarefa, editar, apagar e confirmar se ela foi feita ou não. Tô desde segunda fazendo. Tem até quinta para entregar. Provavelmente vou virar a noite. Nossa, Renan do céu! Nossa, que curto! A parte de fazer React para trabalhar, de saber React para trabalhar com React é algo a se considerar. Mas às vezes não precisa saber.
E eu nunca soube HTML, CSS, sim. Nunca soube de verdade que essa tag é isso, isso. Às vezes eu encontrava alguns artigos que falavam de tag, que falava sobre CSS, não sei o que, melhores jeitos. Mas era tipo muita coisa picadinha. Mas eu nunca soube de verdade. Só o ano passado que eu comecei mesmo estudar e ver, olha, isso faz isso, se você colocar isso, tem esse comportamento, não sei o que. Olha só, porque pra mim CSS era uma coisa que eu só chutava. Falava, não, vamos fazer assim. Ah, não funcionou, vou fazer assim. Ah, não funciona. Vamos procurar no Stack Overflow. Ou procura no Google. O Google fala que desse jeito funciona. Testa, testa, testa. Ah, funcionou agora. Pronto. Era sempre assim. Só dei uma pausa para assistir sua live. Vou voltar. Beleza, Renan. É um bom exemplo. O bom de trabalhar com esse tipo de gente é que você faz um bug e a pessoa ajeita. Não, Castro. Eu achei curto porque, por exemplo, você teria normalmente o que as pessoas dedicam, né? É de 2 a 3 horas por dia. Daí você tem que fazer uma coisa que tem que conectar com o banco, tem que saber se foi feita ou não, confirmar, ou é só a parte do front? Porque daí para a parte do front, dependendo da pessoa, pro eu não tenho tempo na segunda, que na segunda tem aula de japonês, tem pilates, depois tem outras coisas. Daí eu teria tempo terça e quarta só, um pouquinho só se eu não fizesse live, né? Daí eu teria esse tempo da live, que seria umas 2 horas e meia, mais ou menos. Daí teria que fazer o negócio tudo em 5 horas pra mim. Criar bug, você gera emprego pra outras pessoas, isso não é? É. Eles falaram que se quiser pode conectar. Daí pra conectar no banco, daí você teria que fazer API, fazer as APIs pros isso, criar o banco, né? Criar, não sei o que, vai ser só uma tabela, né? Criar API pra conectar, fazer o get, edit, delete e o para listar. Daí você tem que fazer a lista mesmo de si, fazer as listas, clicar no botão para confirmar, daí mandar, chamar a API. Se fosse numa empresa qualquer, isso não seria um trabalho de 4 dias. Eu acho que seria mais. Hoje fiz meu primeiro currículo para aplicar no estágio. Sério? Isso é, Marcos. Boa sorte pra você. Vou ver se consigo criar logo tudo. Quanto mais fazer, melhor, creio. Normalmente essas pessoas, esses daí que eles falam assim, é opcional fazer isso, mas se você fizer, eles falam, eles fizeram, hein? Eles me deram 3 dias. Então, mano, em 3 dias, se fosse numa empresa, eu não faria. E ainda que a empresa, 8 horas por dia que faz. Se estivesse às 8 horas por dia nesses 3 dias, assim como, se é uma pessoa muito esforçada, muito sábia, daí faz, né? Agora, eu acho que eu não conseguiria. Não sei. Ai, ai. Fica aqui, olha. Temos quase uma task list, né? Cadê? Perdi minha task list. Tá aqui, ó. Tem um to-do. Só que não conecta nada no banco e nem vai conectar. Nem sei como faz pra chamar a API. Será que é? Não sei. Teria que retornar aqui, chamar aqui, sei lá como que ia fazer. Ou aqui, né? Daí passar para ele o text que estou recebendo do API. Não sei. Algum curso de .NET Core?
Tem o meu. E não sei, Matrox, porque o pessoal falou que não achavam cursos daí. Por isso que eu fiz esse curso, porque eu não ia fazer um curso. Daí o pessoal do chat aí que pediu um curso de .NET Core, mas é para full stack. Pega o front e chama o back. Daí pega o back e joga pro front. Então tem o caminho todo de um sistema. Mas eu expliquei que não tinha uma experiência com Java. Disse que estudava mais HTML, CSS e JavaScript. Daí creio que eles colocaram esse tempo todo por causa disso, por não saber muito da linguagem. Nossa, Java é estranho demais. Se fosse JavaScript eu já tinha feito. Oh, você já tá vendo? Louco. Então, deixa eu ver se tem. O pessoal falava muito aquele curso em vídeo, não é? Tem .NET lá, pessoal? Em Java? Python? Um monte de Python. Tem Linux, tem JavaScript. Tem até WordPress. Malt. Olha. Raspberry. Obrigada pelo follow, primo! E aí, como você está? Seja muito bem-vindo, primo! E não tem aqui. Não sei. Vocês conhecem algum curso, pessoal? De .NET Core? Ai, primo! Ei, primo, você também é dev, primo? Java é muito bom, particularmente gosto muito. Ó! Só se tiver na Udemy, né? Mas vocês conhecem daí algum da Udemy? Que eu só conheço esse aqui que eu tô fazendo. Porque eu vi que recomendaram. Deixa eu ver. Está começando. Ai, sim, chique, mano. Mas eu acho que vão ser pagos, é. Ó, tem um full stack aqui. Com .NET. Ah, não, mas é Web API. Aqui, ó, .NET Core. Ó, ensina API e arquitetura com DDD, ó. Criando um setzinho do zero, ó, .NET 6, já tá usando, chique. Esse aqui não é. Angular com .NET Core, ó, esse é chique, hein? API isso é necessário. API é necessário, porque normalmente moto. É como você vai se comunicar com o front. Você vai fazer API para o front chamar. A não ser que você vá trabalhar com Blazor, Razors da vida. Até dá. Mas até com Blazor Razor você consegue fazer de um jeito para chamar as API para pegar as coisas do banco. Retornar as coisas do banco. Dá para fazer também. Meus primeiros projetos de empresa super pequenininha era assim. Era um projeto só. Tipo, imagina um projeto só. Daí tinha a parte do HTML, CSS, que daí já chamava controller aqui no próprio projeto. Essa controller chamava uma outra classe, conectava no banco, já retornava a controller e retornava para a página. Um projeto só fazia tudo, mano. Fazia tudo. Mas se ficar gigante o projeto, daí não dá. Hoje eu tô trabalhando tô migrando, né? Um projeto de .NET 4 para .NET 6. Tem uma controller, tem 4.000 linhas. Faz tudo aquela controller, tudo que existe no sistema faz. Falando, mano do céu, eu fiquei ontem o dia inteiro. Não o dia inteiro, mas ontem parte da tarde
tirando dúvida, conversando com umas pessoas lá sobre isso. E hoje eu fiquei tentando entender o que estava escrito ali. Fui ler, né? Tentar entender as 4.000 linhas. Controller que faz. Então. E a controller, mano, é só uma parte pequena do sistema. Sabe que tem um menu assim do lado do sistema? Imagina isso aqui é um menu. Pô, é um menuzinho só, essa controller. Daí tem todas as outras. Falando, vixe Maria. Tem um monte ainda de controller lá. Milhões. Foi. Aê, capturei Pokémon, sim. Daí... É que é antigão também, olha, foi feito faz 8 anos. Uma pessoa só fez tudo, mano. A gente fala assim, não é que a pessoa seja ruim, a pessoa é muito boa, mas ela fez tudo sozinha. Não tinha ajuda de ninguém, não tinha um arquiteto para desenvolver toda essa parte de infraestrutura, não tinha um PO para saber o que precisava realmente fazer aqui, não. Vinha chegando demandas, ele só ia fazendo e ficou desse tamanho. Eu falo, realmente fica assim. Sistemas que começam assim com uma pessoa, sem uma equipe já grande, uma equipe já estruturada, começa do simples, né? Ah, vou fazer assim, uma controller só que vai receber isso e já era. Fala, não, agora precisa receber isso. Fala, tá bom, vou adicionar aqui. Não, agora precisa fazer isso, vai ter filtro agora e vai ter não sei o que, se o usuário for não sei o que, ele vai fazer isso. Daí fala, tá bom, foi adicionando. Mano, na controller, nesse única API que é da listagem, ele também funciona para listagem de outro lugar. Tem uma parte ali, mano, que ele tem um if else, acho que um 5. If filtro é do tipo não sei o que, faz um monte de coisa para retornar o objeto tal. Se é o filtro de não sei o que, faz um monte de coisa, retorna para outro negócio. E o outro retorna para outro negócio. Mano, dá pra ser umas 5 APIs diferentes. E cada uma ainda com umas 200 linhas. De cada tipo. Não precisava, só porque ele recebe os mesmos parâmetros de lista, sabe? Quando a gente tá listando alguma coisa. Ele vai receber o parâmetro aqui do usuário, que vai ser a lista daquele usuário. Vai ter ordenação aqui, por exemplo, se tivesse uma ordenação por texto, né? Learn, por M, por ia estar aqui para cima. Recebe vários parâmetros de filtros. E daí a pessoa aproveitou, já que aquela API recebe milhões de parâmetros de filtros, faz ali. E fez, mano. Fez. Funciona. Tá em produção, mas né? Fazer manutenção depois. Se quiser adicionar uma coisinha a mais, agora vai ter filtro disso aqui. Vai ter que mexer em todos os lugares que chama aquela API. Nossa senhora. Vai dar um trabalhinho. Daí a gente tá reescrevendo isso. A gente não tá fazendo um refactor. A gente vai reescrever. Só reescreve. Depois a gente vai migrar para atualizar a tecnologia. Daí depois a gente vai fazer um refactor bem estruturadinho assim, sabe? Porque se eu for fazer um refactor agora, eu vou mudar o sistema inteiro. Daí a gente tem essa sprint. A gente começou hoje a sprint, né? Até a terça, depois da outra semana, 2 semanas de sprint. E tem que estar funcionando liso já essa API. Vou publicar e já era. Substituir lá do código legado, eles chamam de código legado já, né? Tá em produção o código legado. Daí tem que estar tudo funcionando, mas vamos ver. Se consigo dar uma ajeitadinha também. Mas é legal fazer isso também. Pegar um problema assim e consertar. Exatamente o que você falou, Virginia, ó. O pessoal fez assim,
pra gerar emprego, porque agora eles me contrataram pra arrumar. Um sistema legado pra passar pra Node. Nossa, foi uma massa. Aí sim, mano. Então, essa equipe que tem de React, tem 5 pessoas de React, eles estão passando de Angular para React. Contrataram 5 pessoas para fazer toda essa coisa toda. Isso me cheira falta de padrões de projeto. É, também. Também. Cobrou 360 horas. Aí sim, mano. Nossa, quando eu cobro 60 horas, a pessoa chora. Daí eu acabo cobrando 50 horas. Agora eu não pego mais frila. Nossa senhora, cansei já de frila. A frila é pra tampar buraco. Depois que eu aprendi isso, a renda extra é pra você tampar buraco. Não é pra você considerar como se fosse sua renda de verdade. Porque antes eu considerava minha renda extra como renda. Mas não, a renda extra é extra. É uma coisa extra. Você precisa de um dinheiro a mais naquele mês porque não tá dando. Tô falando, não estou mais nessas condições. Antes eu precisava, realmente. Se tirasse 1.000, 2.000, assim, nos freela, mano, complementava bastante a renda. Agora não precisa tanto. Na programação, eu cobro menos. Não cobra menos que isso? Olha só, aí sim. Beleza, Renan, boa sorte aí. Depois nos conte se como ficou. Se publicar em algum lugar, manda pra gente ver. Vai postar no GitHub. Ó, aí sim, boa, boa. Beleza. Manda sim, manda sim. Alô, Renan! Olha só, o pessoal ficou falando tanto que HTML não era programação, né? Que eles colocaram HTML e CSS no meio do JavaScript. Agora a gente programa HTML. Na verdade é o... Que na verdade é JavaScript aqui agora. Deve aqui um drop aqui. Vê isso, mano, porque a gente tá programando tudo, ó, como se fosse... É tudo JavaScript, né? Porque ó, essas coisas fazem. Tudo é transportado por JavaScript pra depois ele fazer a mágica, né? De transformar em HTML e tudo mais. Funciona HTML normal, funciona, mas, né? Real. Não. Eu acabei de pensar nisso. Falei, mano. É verdade. Agora os pessoal do front-end são devs de verdade. São devs de verdade, tadinhos. E aqui que a gente tem? Tem uma div modal. Aqui tem um P.
Ai, ruim que ele não tem o autocomplete que eu normalmente uso. E 2 botões. Não é botão, é botão. Daí tem o class name, btn e o btn out. Primeiro é cancel e o outro é confirm. E já acabou o nosso tempo, né? Vou terminar aqui. A gente tem isso aqui e temos o backdrop. Ah, o modal não vem pra cá? Não. Opa, moto. O que mais que a gente precisa? É isso, né? Tem o modal, que não tem use props aqui. Tem um backdrop aqui. Ué. Não sei se é isso. Deixa eu ver. Ele colocou assim. Mas o outro não colocou. Esse aqui tá assim mesmo. Daí aqui a modal e o drop. Era pra ir. Por que não vai? Oi, Newt! Boa noite! Como você está? Está jogando Minecraft no seu stream? Opa, tudo certo também. Ah, eu acho que o Drops... Não, o Drops tem que ser antes, será? Modal, Drop... Não. Aqui tenho minha classe... Ah, aqui é a class modal. Acho que é isso. Aê! Minha classe, a classe é case sensitive, manos. E tem um process aqui que não tá definido, não sei o que é. Daí temos aqui um botão que não faz nada e os negocinhos aqui atrás. Já é Alves então, pessoal. Dá um commit. Estamos bem. Nossa, que é isso? Engrenagens, mano. Vamos capturar essas engrenagens aí. Deixa eu ver agora. Cadê o nosso GitHub? Aqui. Foi 33 segundos atrás. Beleza. No profile. Vai ficar verdinho aqui, ó.
Não tive tanta contribuição. Nossa, tô desde 2015 no GitHub? Dia 12 de agosto. Entrei no GitHub. Eu não fiz nada, não fiz nada. Ó, esse aqui eu trabalhei nesse outro projeto aqui. Fiz nada. 2020, o que eu fiz? Ah, fiz a Immersion React lá. Daí o ano passado comecei só. Ó, ano passado comecei aqui, foi. Teve uma zona escura. Em janeiro também não fiz muita coisa, agora estamos voltando. Chique. Beleza, então, pessoal. Bora, então, ver quem que está fazendo live agora. Quem que tá on aí, Newts? A Snitty abriu live aqui. Vamos ver da Insiders. O que é Bachesco? Não conhece esse Bachesco aqui? Renan. Ah, Renan, mora em Jundiaí. E também tem o Atreus. Ó, jogando CS, mano. O Atreus também é Renan, não é? Qual que é o nome do Atreus, Newts? Grupo do WhatsApp. Nossa, ele tem grupo do WhatsApp. Todo mundo pega o número dele daí. Bora lá ver ele jogando. Então, obrigada pelo follow, William! Seja muito bem-vindo! Chegou no finalzinho, nós estamos aqui nos preparando para a Rage. Mas amanhã estamos de volta aí às 8 horas, William. A gente consegue conversar mais. Eu faço lives de terça a sexta-feira, depois das 8 da noite, sobre programação, e de sexta-feira a gente joga alguma coisinha. Sexta-feira temos aqui, que o Miyagi falou para mostrar. Sexta-feira vai ser dia de Taiko, olha o desenho que ele fez. E é isso aí, então, pessoal, muito, muito obrigada. Uma boa noite, um bom descanso para todo mundo aí. E amanhã a gente volta na programação. Vai ser HTML e CSS. Boa noite, nada de se criar. Obrigada aí pela presença de todo mundo. Tchau. Sayonara.